Olá! Trago notícias! Hoje a gente não vai ter um episódio novo do Projeto Quarentena, mas tem bastante novidades. Em primeiro lugar, bastante gente pediu que eu fizesse um vídeo com perspectivas sobre o corona, pandemia e tudo mais. Então eu fiz. O vídeo foi lançado ontem e tá lá no canal principal. Além disso, eu participo de 2 vídeos que saíram hoje em outros canais. No canal Revisão, a gente fez um podcast bem longo, de quase 1 hora, em que eu e o Rolando discutimos sobre pandemias na história, focando mais na peste negra. Então, lá no canal Revisão, a gente tem um compacto, melhores momentos dessa conversa, editado com vídeo e tudo mais. E no podcast Revisionários, tem a conversa na íntegra, para quem quiser acompanhar. Além disso, o Tavos, do Mimimídias, fez uma super colaboração questionando qual é o papel dos artistas e dos filósofos nesse momento de isolamento social. Então ele me convidou para falar um pouco a respeito, e além de mim, várias outras pessoas de quem eu gosto muito. O Rodrigo Rética, do Arte de Segunda, o Victor Naine e o Júlio Victor. São várias perspectivas diferentes e eu acho que essa diferença é justamente a riqueza da coisa. Então eu vou botar para vocês verem uns trechinhos desses 2 vídeos para vocês terem um gostinho de como é que eles estão, e se vocês estiverem interessadas, os links estão na descrição para vocês conhecerem. Valeu! Bom, eu vou começar com a primeira pergunta então, de cara, que é uma pergunta mais na lata, assim, que é: o que é uma pandemia? Certo. Cara, seguinte, uma pandemia é uma doença que se espalha. Não tem um limite técnico entre a epidemia e a pandemia. O que muita gente usa é a questão dos 5 continentes, assim. Se a doença está se alastrando nos 5 continentes, aí ela é uma pandemia. Mas não é um limite muito claro. Então tem uma zona cinzenta ali. Ah, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, a gripe espanhola. A gripe espanhola, de fato, né, correu o mundo inteiro. Teve a ver com a Primeira Guerra Mundial também, então já era um mundo que passava por um processo assim, mais de globalização e tal, né? Mas e a peste negra? Porque, a peste negra, ela é uma pandemia, ela é considerada uma pandemia, mas ela não cruzou o mundo inteiro. Então a pandemia, ela é uma epidemia de caráter mundial, mas que tem muito a ver, então, com o que cada um considera que é o mundo. Exatamente, o que as pessoas entendiam como mundo. Quando teve o maior surto da peste negra, que foi no século XIV, né? O que eles entendiam como mundo não incluía o novo mundo que a gente chama, né? E nem o novíssimo mundo, que é a América e a Oceania. Eu resolvi não dar uma resposta. Eu resolvi dar várias. E nenhuma delas é minha. Eu resolvi perguntar para algumas pessoas: para que te serve a arte em tempos de pandemia? Essas foram as respostas. Conta a lenda que durante a Segunda Guerra Mundial, Matisse e Picasso tiveram um papo sobre a função da arte em tempos de crise. Picasso defendia que a arte deveria denunciar os horrores da guerra e ficou indignado ao ver que Matisse estava fazendo pinturas coloridas e alegres com a sociedade naquele estado. Ele teria ido questionar Matisse, e esse se defendeu afirmando que o mundo já estava cinza e em chamas. Como ele poderia ajudar o mundo mostrando ainda mais horror? Cores, vida, esperança, humanidade. Era isso que ele queria na sua arte. Visto que eu perdi o emprego na quarentena, eu percebo que a arte está ocupando um papel não só de ocupar a minha rotina, como já era nos dias normais empregado, mas também do ponto de vista onde eu estou reativando mecanismos de produção de arte enquanto ferramenta pessoal, assim. Tanto de fazer o tempo passar, quanto de diminuir a minha ansiedade, sabe? Eu costumo dizer que, se fosse possível falar de uma única função da arte, que essa seria talvez o apuro dos nossos sentidos. Eu vejo a arte como um modo de expressão dos nossos sentimentos sem um interesse particular em utilidades imediatas. Sempre em conformidade
com o nosso entendimento do mundo e o contexto que nos envolve, a fim de compartilhar o que há de mais profundo e abstrato em nós, sem discriminar as expressões mais leves, né, dessas por mera distração. Em tempos de pandemia, a arte serve, em primeiro lugar, para todas as coisas que ela serve fora dos tempos de pandemia. Ela serve para ajudar a lidar com os nossos sentimentos, com a nossa realidade. Ela serve para se divertir, para exercitar a criatividade, para aprender coisas novas, para se expressar, para experimentar coisas diferentes e também para desenvolver a nossa empatia. Mas ela também serve socialmente para satisfazer nossas necessidades primárias, como comer, viver, vestir. Afinal, gastronomia, arquitetura, moda também são formas de arte. Elas servem para formar vínculos sociais, para nossa educação emocional, para desenvolver